mais uma vez aqui com vocês. Hoje, agora, né? Apresentando o Alan, que já se apresentou jogando bola lá para nós, né? Fez um golaço de pênalti. Parabéns. E também o trabalho realizado ali no jogo foi muito bom, muito feliz, satisfeito. Eu dou as boas-vindas, desejo sorte, trabalho, quer dizer, a sorte só vem com o trabalho, com a dedicação, com todas essas questões juntos. Então, eu quero desejar que você seja feliz aqui no Corinthians. A felicidade e a sorte está do nosso lado, eu tenho certeza. Eles vão trabalhar juntos aí por muito tempo. Parabéns, seja bem-vindo. O diretor está aqui pedindo para gravar. Não, estou passando porque está acontecendo com a primeira da guerra. E assim, aconteceu Tira a foto com você. essa parte do primeiro ano, Alan, tudo bem? Boa tarde. Aqui, ó, Vitor Hugo da Rádio Craque Neto. Seja bem-vindo ao Corinthians, né? Embora você já tenha se apresentado em campo. Alan, queria te fazer uma pergunta a respeito do seu melhor futebol apresentado, que foi na época do Galo, né? Coincidentemente ou não, uma dupla famosa ficou no Galo, uma dupla de volante, Alan e Jair. Você acha que é possível repetir uma dupla semelhante aqui no Corinthians, como, por exemplo, Alan e Ranieri, como já atuaram, já jogaram na última partida contra a Portuguesa? Obrigado. Boa tarde, sem dúvidas. Na hora que eu atingi meu nível fisicamente 100%, claro que eu posso repetir essa dupla com outro parceiro aqui dentro do Corinthians. Estou trabalhando para isso e espero que isso aconteça, né? Estou focado, preciso que esse momento volte a acontecer, até a questão pessoal, para eu voltar a me sentir importante no futebol. E tô aí para isso e vou fazer de tudo para que isso aconteça. Boa tarde, Alan. Vitor Reves Guedes, Bate-Fundo Esportivo. Queria saber o porquê da decisão de sair do Flamengo, vir para o Corinthians, se foi uma decisão pensando um pouco mais, igual você já acabou de dizer, no seu futebol, na volta da sua felicidade com o próprio futebol. Qual que é a sua explicação para ter aceito o Corinthians? E se o clima no Flamengo já não era tão favorável para você, por isso que você decidiu ter novos ares? Obrigado. Duas coisas que foram decisivas, né? Uma, meu coração pediu para eu vir para o Corinthians. Esperei essa oportunidade minha carreira toda. Todo clube, quando eu trocava, eu ficava ansioso. Falei, será que o Corinthians vai ligar? E aí, quando surgiu a oportunidade, eu não pensei duas vezes. O professor Dorival também me ligando, mostrou que eu seria importante pro ano, que vai ter muitos jogos, enfim. E não pude recusar essa proposta. Alan, boa tarde. Lucas Bolfer, do canal Sabetril, aqui. Você chega ao clube defendendo um título que a torcida vem aguardando há muito tempo, né? Então você chega agora campeão pelo Flamengo da Libertadores. Então eu queria perguntar qual que o seu grau de... para poder incentivar os atletas, explicar como que é a competição, ser essa referência dentro da competição, como é que você chega no Corinthians ajudando a moldar esses jogadores para um título que o Corinthians busca há anos e infelizmente vem sempre batendo na porta e não consegue. Obrigado. Tô aqui para somar, independente seja com uma palavra dentro de campo,
esse é meu objetivo, ajudar o Corinthians, ajudar meus companheiros, ajudar o professor Dorival, e da forma que Deus escolher, e eu vou estar preparado para isso. Boa tarde, Alan. Leonardo Rodrigues, da Rádio Coringão. Eu queria que você falasse um pouco da sua parte física, né? Quando surgiu o seu nome, a torcida ficou muito preocupada com essa situação, já que você sofreu um pouco com lesões na equipe do Flamengo. Então eu queria que você explicasse um pouco mais essa sua parte física agora no Corinthians. Obrigado. Não vou mentir, até eu estava preocupado. Meu último jogo, se eu não me engano, foi em outubro, novembro do ano passado pelo Flamengo, né? E todo jogador precisa de ritmo, precisa estar em campo. Por mais que você treina, se dedica no dia a dia, a parte física do jogo é totalmente diferente. E eu me preparei fisicamente, mentalmente para esse momento, mas sim, eu estava preocupado, mas deu tudo certo. Acho que falta ainda mais um golinho aí para chegar no meu 100%, e eu chegando, eu acredito que vai dar tudo certo e eu vou voar no Corinthians. Alan aqui, bem-vindo ao Corinthians, Gabriel Braga do Papo com Calvo. Hoje você entra para um grupo seleto de jogadores que atuaram por Corinthians e Flamengo, os dois times de maiores torcidas do Brasil, e eu queria lembrar uma declaração sua em 2023, onde na ocasião você disse que chegava ao maior time, o maior clube do Brasil. Hoje, no Corinthians, como você define o tamanho do clube e o momento da sua carreira chegando no Corinthians, claro? Obrigado. Quando eu disse isso foi em cima de números. Falam que a maior torcida em números é a do Flamengo, e automaticamente eu me expressei dessa forma, mas todos sabem, todos que eu digo, família, amigos, o amor que eu tenho pelo Corinthians, e eu garanto que estou sendo realizado de estar aqui. Estou muito feliz e estou comprometido com o clube, quero que as coisas aconteçam, e eu vou dar o meu melhor para isso. Tudo bem, Alan? Boa tarde, bem-vindo oficialmente agora. Queria que você comentasse um pouco, já fez sua estreia, já conseguiu sentir um pouco, só que eu queria saber do último jogo do Corinthians. O que você achou em relação a ter duas torcidas no estádio? Você acha que a Fiel fez a diferença para poder ajudar na classificação? E como que foi poder sentir toda essa energia de perto? Obrigada. Sem dúvidas, a Fiel faz toda a diferença em todos os jogos, onde quer que seja. A prova foi no começo do ano, lá no jogo contra o Flamengo. Garanto que eles empurraram o time e fizeram toda a diferença. E a gente conta com esse apoio deles durante o ano, porque a gente sabe que vai ser um ano difícil, de muitos jogos. E a gente precisa estar preparado da nossa parte, porque a gente sabe que vindo deles, as coisas vão acontecer. Boa tarde, Alan. José Eduardo, da agência Timão. Primeiramente, seja bem-vindo, né? Você que já jogou, mas bem-vindo ao Corinthians. Bom, você falou antes de chegar ao clube sobre o sonho, já falou um pouco também, mas como que surge esse sonho? Como que surge esse amor pelo Corinthians? Gostaria que você falasse um pouco mais sobre. Obrigado. Até eu gostaria de ser mais claro, mas ainda não posso. Pretendo permanecer no Corinthians, porque meu contrato é de empréstimo, né? Minha intenção é vir para ficar. Corinthians me compra, enfim. Mas para isso eu preciso mostrar dentro de campo. Temos um ano muito difícil, de muitos jogos. Vou focar para que isso aconteça, e aí, isso acontecendo, eu vou poder te responder como eu desejo. Alan, aqui. Felipe Lúcio, SS Pneus. Antes de chegar ao Corinthians, você foi especulado no São Paulo e chegou a receber uma proposta superior à do Corinthians do Santos. Eu queria saber o que te fez escolher o Corinthians e como foi essas negociações com esses dois rivais. Logo que acabou o Brasileiro, o São Paulo foi o primeiro clube que me procurou. Eu não tinha intenção de permanecer no Flamengo por questão de jogos, né? Queria jogar mais, queria ter mais minutos. Fui feliz no clube, ganhei títulos. Só tenho a agradecer à instituição, aos companheiros, enfim, todos os funcionários. Mas meu ciclo estava se encerrando, então eu fui para o mercado. E aí logo depois teve a
começaram as conversas com o Corinthians, mas ainda tinha a questão do transfer ban. E logo que foi ajustado isso aí, eu dei prioridade para o Corinthians. Como eu disse na pergunta anterior, meu desejo sempre foi jogar no Corinthians desde o começo da minha carreira, e quando teve essa oportunidade eu não pensei duas vezes em vir para cá. Alan, boa tarde, Natália Santana da Rede TV. Eu queria que você falasse, já projetando um pouco, né, essa semana do Corinthians, né, em meio à 4ª rodada do Campeonato Brasileiro, viagem, jogo contra o Cruzeiro, volta a uma decisão importantíssima fora de casa contra o Novo Horizontino, e também como que foi esse primeiro contato de vocês com o Labiad, um jogador que traz uma cultura diferente para o futebol brasileiro. Obrigada. Como eu disse, esse ano vai ser um ano muito difícil, o calendário ficou bem justo, né, por conta da Copa do Mundo, mas cabe a gente se adaptar, não se lamentar. Óbvio que a gente não é de acordo, mas não tem o que fazer, não cabe a gente brigar por essa questão. Claro, mostrar a nossa insatisfação, mas enquanto não muda, a gente tem que se preparar e dar conta do recado que a gente sabe que esse ano tem muitas competições, muitos jogos, e vai ser assim até o final. E quando você está no Corinthians, você tem que estar preparado para disputar todas e buscar o título. E é dessa forma que vai ser esse ano. E sobre nosso novo companheiro, a gente já tem o Memphis, né, que ajuda bastante ele. Temos bastante jogadores que falam inglês, então eu acho que a adaptação dele está sendo legal. Acredito que ele já está se sentindo em casa, e agora é cada vez mais se enturmando e jogar. Boa tarde, Alan, aqui no meio. Luiz Henrique, Radar SCCP. Você é um atleta que na maior parte da sua carreira atuou como o primeiro homem de meio campo, né? Ali ajudando bastante na saída de bola. No entanto, na sua chegada, o Dorival falou que te enxerga jogando um pouco mais avançado, talvez ele como segundo homem de meio campo. Gostaria que você falasse pra gente onde você se sente melhor ali dentro do gramado. Claro que todo jogador quer jogar independente da função. Eu tenho essa flexibilidade que posso atuar em outras funções, e estou aqui para isso, estou aqui para ajudar, não só ele, mas como a equipe. Mas, como você disse, tenho mais jogos de primeiro volante, é uma das posições que eu me sinto mais confortável. Mas isso não me impede de jogar em outras funções. Alan, aqui na frente. Boa tarde, Bianca Molina, TNT Esportes. Ainda sobre esse aspecto tático de posicionamento, quando tu chegas aqui, a gente imagina que tu seria, num primeiro momento, até buscar o teu espaço, uma peça de reposição, talvez, ao Raniel. E aí a gente já viu vocês dois atuando juntos. Se isso vier a acontecer de novo, até pra gente entender, o que pede o Dorival Júnior para vocês numa necessidade de começar a sair jogando Alan e Raniel? E o que tu entendes que não deu certo agora contra a Portuguesa? Muito por conta do tanto que sofreu o Corinthians, né, ao longo do primeiro tempo, e também o fato do Raniel ter sido o primeiro a ser sacado já no intervalo do jogo. Obrigada. A pergunta foram 3 perguntas, né? 2. Sim, e o do último jogo, né? Não, depende do jogo. Esse jogo específico, ele queria povoar bastante o meio campo, ter um time forte no meio campo para os duelos, que a gente sabia que a Portuguesa forçava bastante passes por dentro, tinha bastante duelos, então ele tentou povoar bastante o meio. E é muito em cima disso, não só o Raniel, como outros jogadores do meio que eu possa estar jogando junto, é muito em cima mais do adversário do que eu acredito, né? Isso aí, quem vai poder te responder melhor é ele, mas eu acredito que seja muito mais em cima do adversário do que uma preferência dele de jogadores e de dupla, de volante. Alan? Aqui, Alan? Boa tarde. Você já enfrentou o Corinthians outras vezes como visitante e agora teve a oportunidade de jogar na Neoquímica Arena com a Fiel do seu lado. Você pode contar um pouco como foi a experiência e a sensação de jogar na Neoquímica Arena dessa vez com a torcida ao seu favor?
Legal a pergunta. Porque 2019, quando eu atuava pelo Fluminense ainda, o último jogo do Brasileirão foi aqui. E esse jogo eu não fui relacionado por questões, estava com dor ali no pé e fiquei na arquibancada como empresário. E aí ele queria me levar para o camarote, aí eu falei, não, quero ficar. Na época eu não era tão conhecido, né? E eu falei para ele, não, eu quero ficar um pouco no meio da torcida aqui para sentir essa energia. Foi a primeira vez que eu tinha vindo na arena. E aí a gente fez um gol, a gente Fluminense no caso, com 15 minutos de jogo. E aí a Fiel começou a cantar mais alto ainda. Aqui tem um bando de louco. Aí eu olhei pra ele e falei assim, se vira. Você vai ter que fazer eu jogar aqui um dia. E aí, pô, depois desse dia, todas as transferências que aconteciam, eu ficava esperando a ligação do Corinthians, mas Deus sabe das coisas e eu acredito que ele colocou eu aqui hoje porque eu tô muito mais preparado do que eu tivesse vindo antes. Então, tô muito feliz com essa realização desse sonho. Alan, Beatriz Mainetti, Portal Meu Timão, prazer falar com você. E eu queria te perguntar o seguinte, a sua passagem pelo Flamengo acabou sendo muito marcada por ausências por conta de lesões. Você comentou em outras respostas que quando você estiver 100% fisicamente, as coisas tendem a funcionar melhor para você aqui no Corinthians. Como que tá a sua parte física nesse momento e como você tem se preparado para conter essa questão das lesões aqui no Corinthians? Muito obrigada. Legal a pergunta também, porque parece que eu sou um jogador de cristal e não é isso, né? O que aconteceu no Flamengo foi uma coisa fora da curva na minha carreira, porque eu fui ter a primeira lesão muscular no Flamengo. E aí eu não consegui corrigir isso, logo em seguida tive mais duas, mas antes disso, se você puxar os números pelo Atlético Mineiro, Fluminense, sou um dos jogadores que mais atuou nesse período. Nunca me lesionei, óbvio que a gente tem alguns desconfortos ou não, mas lesão para ficar fora nunca tive, fui ter no Flamengo e logo na minha chegada tive, rompi a face, depois posterior adutor, e isso me impediu um pouco de ter sequência no Flamengo, e parece que foi tudo errado, né? Mas eu não sou esse jogador, eu me cuido, eu sei das minhas limitações na hora que o corpo precisa de ajuda e eu garanto não que é uma coisa muito certa, né? Mas eu tô fazendo de tudo para que isso não aconteça e eu acredito que eu bem, realizando o meu sonho, eu tô leve, tô num clube que eu desejava jogar, isso vai me ajudar, meu corpo vai responder melhor. E esse ano eu quero jogar todos os jogos que forem possível e estar à disposição para poder ajudar o Corinthians. Alan, aqui, Eric Jefferson da Identidade Corintiana. Alan, você é um atleta de 28 anos, você já teve passagem pela Europa, por vários clubes aqui no futebol brasileiro. E eu queria te perguntar hoje, com 20, acho que vai chover. Tentando para vencer o tempo, não? Acho que é isso. Mas, o alarme deu meia hora de entrevista. Tô brincando. Aproveitando então essa notificação, eu queria que você falasse de todos esses clubes que você passou. O que você viu aqui no Corinthians desde que você chegou de diferente, Alan? Você passou pela Europa, pelos clubes aqui no futebol brasileiro, você já conheceu a fiel torcida, já fez 4 jogos. O que o Alan, que esperou muito tempo essa ligação do Corinthians, viu mais de diferente nesses seus primeiros dias aqui no clube? O que mais te encantou? Sou suspeito responder essa pergunta, porque quando você está num lugar que você deseja, você gosta de estar, tudo fica perfeito. Isso serve para sua casa, para o seu trabalho, enfim. Mas o que mais me chamou a atenção foi o companheirismo, é um clube família. O pessoal da cozinha, quando eu cheguei, falou: aqui a gente tenta que vocês se sintam em casa, comidinha com tempero caseiro, o pessoal da limpeza, o pessoal do staff, todo mundo trabalha em prol do conforto do atleta e
são pessoas simples e de coração enorme. Isso foi uma das coisas que mais me chamou a atenção. Alan, aqui, Jean Brandão Record. Deu pra ver que você é um cara bom de resenha. Como é que é a resenha com o Labiá? Dá pra ter uma resenha, a língua atrapalha? Pode contar alguma história do novato com vocês pra gente? E o que você acha dessa questão cada vez mais globalizada do futebol brasileiro? O Brasileirão hoje com mais de 150 estrangeiros. Como é que você vê essa questão também? Ele fala um pouco português, né? Então ele entende bem a gente, mas ele fica mais próximo do Memphis, né? Porque são parceiro e enfim, mas a gente tá sempre brincando ali, tá tentando se comunicar e dá para ver que ele é um cara que, como o Memphis, que tenta entender a nossa cultura, quer aprender. Isso é legal pra gente que é daqui, ver pessoas que vêm de fora e tenta se socializar com a gente da nossa maneira, enfim, que é totalmente outra cultura, né? É difícil para eles, eu falo por mim, porque morei exato 4 anos lá fora, rodei em bastante países, conheci diversas culturas e não foi fácil. Na época que eu fui, eu não falava um thank you e fui sozinho com 18 anos. Fiquei morando em hotel, enfim, foi complicado, mas foi legal, a experiência foi legal. E a outra pergunta qual foi? De brasileiro, de estrangeiros, né? Isso aí é ruim pra gente, né? Se for ver, tira o nosso espaço. Não, mas mérito deles também, né? Se vem é porque tem qualidade, a gente não encontra aqui e vai buscar fora, isso faz parte do processo. Mas isso fica um sinal pra gente, os brasileiros, as bases, tentar evoluir, tentar corrigir isso para que não deixe chegar no nível máximo aí. A gente é o país do futebol, então temos talentos em casa, não precisamos muitas vezes buscar fora, mas isso precisa ser construído lá de baixo. Aqui, boa tarde, Alan, aqui na sua esquerda. Aqui Não, tô olhando pra ela, que ela tá esperando algum errinho, né? Você tá olhando pra mim assim, tipo, algum momento. Pensando, né? Boa tarde, aqui é o Vitor Silva da Rádio M Sports. Alan, queria fazer uma pergunta com relação ao que você já tem analisado do elenco corintiano, na sua posição. Quem você destaca os jogadores ali da posição de meio de campo? Na posição de meio de campo, quem você se destaca na equipe? Aí você me complica. Escolher alguém? Mas o André já joga também. Não, mas são todos super gente boa, trabalhadores e é muito o que eu falei em cima da outra pergunta, é muito de jogo, depende muito do adversário. A gente não escolhe com quem vai jogar. A gente tem que estar sempre à disposição do treinador e Dorival é um grande treinador, ele sabe o que é melhor para o Corinthians, sabe o que é melhor para cada jogo e a gente confia 100% nele. Então quem ele escolher, quem entrar para jogar, pode ter certeza que é os escolhidos que estão mais preparados para o jogo. Alan, aqui, Vitor Boni, Jovem Pan. Minha pergunta é mais sobre a sua visão do futebol. A gente vê muitas vezes o Memphis Depay falando que enxerga muito talento no futebol brasileiro, mas ele sente que às vezes os jogadores jovens precisam de uma passagem na Europa para ter aquele algo a mais, para aprender a reta final, para formar de vez um grande jogador, e essa passagem na Europa seria importante. Você, como um cara que na sua carreira, você já falou, teve aqui uma rodagem para o futebol europeu, emprestado pelo Liverpool, teve contato com outras culturas futebolísticas, você acha que sim, é necessário que um jogador brasileiro tenha essa formação final, talvez tática, no futebol europeu? E se você acha que para você isso foi importante para formar o jogador que você é hoje? Porque o futebol hoje em dia evoluiu muito, meu ponto de vista, tá? Não é uma coisa certa. Quando ele fala que a formação final tem que ir para lá, porque hoje o futebol evoluiu muito, então você precisa muito do físico, do tático, do entendimento de jogo. E muitas vezes no Brasil a gente joga por jogar, sem entender o que o jogo precisa, a demanda do jogo, e isso você só aprende estimulando. E eu acredito que seja mais nesse sentido que ele falou,
porque talento a gente tem de sobra aqui no Brasil. E muitos jogadores também que eu acho que ele se expressou na Europa, os meninos sobem querendo aprender, pergunta, chega no treinador, o que eu posso fazer de melhor. Hoje no Brasil, a molecada já chega com mais moral que a gente do profissional que já tem uma porrada de jogos. E eles chegam um pouco mais soberba e isso é natural que eles não queiram aprender, eles já acham que estão preparados. Meu ponto de vista, tá? E então eu acredito que seja isso. Na Europa eles são mais educados na questão de entendimento de jogo, de você sobe e precisa passar por um processo, e o Brasil é muito acelerado. Você tem uma joia da base, e como o André que a gente tem aqui, você já cobra muito ele para que ele esteja preparado, mas ele é um menino ainda, ele vai ter erros, ele precisa aprender, e o Brasil não tem esse tempo, e é cultural daqui.